Então, gente, na aula de hoje, nós vamos trabalhar mais um pouquinho com o multímetro, né? Para utilizar, né, as medidas daqueles três componentes que nós vimos na aula passada, né? Vamos encerrar essa parte desses componentes. Aí vai ficar faltando bem pouquinho para a gente encerrar a parte de eletrônicos, né? Mas depois também nós vamos fazer uma aula só voltado a multímetro também, tá? Nós vamos trabalhar só com medições. Mesmo a gente fazendo essas medições em paralelo, né, conforme vai aprendendo os componentes, nós vamos fazer uma aula de multímetro e vamos tentar, né, fazer com que vocês tenham um entendimento dos componentes em relação aos componentes, as medidas, né, as medições estáticas e as medições dinâmicas, né? Vamos tentar fazer isso aí para vocês, tá? Aí depois eu explico o que seria essa diferença, né? Entre essas medições que nós fazemos de forma estática e as medições de forma dinâmica. Bom, então na aula passada, estou até com os componentes aqui, nós falamos sobre o regulador de tensão, né? Aí eu tenho aqui, ó, um dos componentes do regulador de tensão, ok? Esse metal que estão vendo grande aí é de alumínio, é onde está parafusado os... Quem que lembra o nome deles? Quem que lembra? MOSFET? Os MOSFET? Isso, os MOSFETs. Ok? É justamente os MOSFETs que são responsáveis, né, gente, para fazer o chaveamento da tensão. Ok? Espera aí que o pessoal está chegando aqui, eu vou... Ronaldo Wexler. Só para a gente relembrar aí. Esperar o Ricardo entrar. Espera aí, só um minutinho, gente. Então, só para a gente relembrar, né? Os MOSFETs são esses tipos de... Eles, na verdade, são tipo de transistores, tá? Depois a gente vai aprender na próxima aula o que é o transistor. É um tipo de transistor, é um tipo de semicondutor, tá? Semicondutor, como já falamos em outras aulas, né? O semicondutor é o que conduz no único sentido, né? E esses três aqui, do jeito que vocês estão vendo aqui, é eles que recebem a tensão num valor, né? E repassam num outro valor, tá? Eles fazem essa transformação. Essa peça aqui eu tirei de dentro de uma fonte de alimentação, certo? Uma fonte de alimentação é aquela fonte do computador que recebe a corrente alternada, né? De 127 volts. E eles aqui, ó, em conjunto, fazem o chaveamento para a tensão contínua. Como se fosse um filtro? Digamos que seja um filtro, não, porque o filtro ele limpa também, né? Ele faz a limpeza da... O filtro seria mais esse camaradinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a bobina, né? A bobina, ela é um indutor, aonde a corrente passa por ela, e essa peça verde que vocês estão vendo é de metal. Ela vai ficando magnetizada, ela sofre o magnetismo, né? E ela fica acumulada, com energia acumulada nela, né? Então sempre Tá. ajudando também a fazer com que a corrente receba, assim como o capacitor, né? São dois componentes que ajudam a corrente chegar limpa, né? A corrente chegar
sem nenhum ruído, sem nenhuma interferência, sem nenhuma falta, né? Flutuação que fala, né? Porque parou lá porque faltou uma certa quantidade de corrente, né? Aí faltou um certo valor de corrente e o componente parou. Então, os responsáveis são esses, né? Nós temos o capacitor e a bobina justamente para isso, para ajudar nessa. Agora, o MOSFET não. O MOSFET ele faz somente o chaveamento mesmo. Ele recebe a corrente que vem da tomada mesmo, recebe o corrente auxiliar do capacitor, se precisar, e recebe também da bobina também, né? Se faltar, se precisar também, a bobina ela gera um eletromagnetismo e fica acumulado um valor de corrente nela também, né? Simplesmente a corrente passa pela bobina, né? É um metal enrolado no outro, é um fio de cobre, né? Enrolado no metal. Então a corrente simplesmente passa por ele. E o fato de passar a todo instante, ele vai acumulando nesse metal aí, vai magnetizando ele, tá? Então é isso. Então o que acontece? Nós vamos começar com a medição do MOSFET, só que eu tenho um aqui separado, tá? Um que está separado aqui. Por que ele está separado? Porque esse MOSFET aqui, certamente, são MOSFETs de valores mais altos e eu não consigo fazer um teste com um multímetro com ele, né? Eu anteriormente já tentei fazer o teste e ele não habilita. Por quê? Porque nós temos que colocar o multímetro naquela escala de diodo, né? Vou mostrar para vocês. A gente tem que colocar aqui o multímetro nessa escala de diodo. Olha o símbolo do diodo aqui, né? Ok? E esse ponteiro na escala de diodo, ele tem uma leve corrente nas pontas, né? Ele testa geralmente a continuidade, se está tendo algo interrompendo. Aí depois né? Então a gente testa a continuidade, a gente testa se está tendo. Se não está rompido, né? Não está danificado. Então, por ele passa uma certa corrente muito pequena, tá? E essa corrente ela não está conseguindo ativar a função desses MOSFETs aqui. Por quê? Porque esses MOSFETs certamente trabalham com tensões altas, né? Que é da corrente elétrica, de 127 volts, para transformar para contínua. Então, o multímetro com a sua tensão baixinha, né? Com a sua corrente baixinha, não vai dar para testar esses MOSFETs aqui. Aí, porém, nós temos... Aí eu peguei só para curiosidade mesmo, para vocês verem, né? Como que é os MOSFETs dentro da fonte. Aí eu peguei esse daqui. Esse daqui ele já é de valor baixo, então a gente consegue fazer o teste nele. Ok? Como que vai ser feito o teste? Da seguinte forma. Primeiramente, vocês podem até anotar no caderno aí, se estiverem com um caderno, é até melhor para vocês. Tá? Primeiramente, nós temos o seguinte. Nós temos, vocês podem ver, são 3 perninhas. Tem uma pequenininha no meio. E essa pequena do meio, ela sai aqui em cima. Tem um metal aqui na parte de cima também, ó. Aqui, ó. Esse metal na parte de cima é a continuação desse metalzinho, dessa perninha do meio. Beleza? Continuação. Como que chama? Tem nomes, tá? Essas perninhas. Essa perninha do meio, que chega nesse metal lá em cima, ele se chama dreno, tá, gente? Pode anotar aí, quem quiser. Desenha 3 perninhas aí, anota a perninha do meio, chama-se dreno. Tá? O que seria o dreno? O dreno ele tem a função neutra. Tá? É onde a gente vai utilizar
a tensão zero nele, como se fosse um neutro mesmo. Tá? A gente não, nele não vai passar a corrente em si, né? Só que para a corrente em si passar, ativar a sua função, ele tem que estar com o neutro ativado também, né? No caso, o dreno. Beleza? Aí nós temos esse daqui, que para vocês está do lado direito, não é isso? Não, lado esquerdo. A perninha que está do lado esquerdo para vocês. Tá? Qual que é o nome dela? Essa daí vai se chamar gate. Essa perninha do lado esquerdo chama-se gate. G-A-T-E. Ok? E a do lado direito, que é a principal, que passa a corrente já alterada, né? Chama source. Tá? Como que escreve source? É S-O-U-R-C-E. Source. Beleza? Todo mundo ouviu aí? Ok, gente? Nós vamos fazer o teste aí. Então, nós temos... Aí que o Vinícius está chegando. Bacana. Então, nós temos a perninha da esquerda, chama gate. A do meio, que sai em cima do chip também, tem um metal em cima, que é a continuação da perninha do meio. Chama-se dreno, que é o neutro dela. E a última perninha, a da direita, é o source. Tá? Aí nós vamos fazer o teste da seguinte forma. O MOSFET, nós podemos testar ele com o MOSFET fora da placa, igual nós estamos aqui. Nós conseguimos testar se ele está fazendo o chaveamento, a atividade que ele tem que fazer. Tá? Mas a gente não consegue medir tensão, qual tensão que está chegando nele, qual que está saindo, devido ele estar sem corrente, né? Se ele tiver, por exemplo, no equipamento ligado, aí a gente consegue fazer o teste da tensão que está chegando nele e de qual está saindo, qual valor que está saindo. Beleza? Provavelmente vai ser tensões de 12 volts e saindo 2, ou saindo 1,5, ou saindo 0,8, né? Geralmente é isso que vai acontecer lá na placa-mãe, né? Vai chegar uma tensão de 5 volts, 12 volts e vai sair uma mais baixa para um determinado componente que usa uma tensão mais baixa, né? Que nós já falamos em outras aulas atrás aí. Então, eu vou fazer o teste com vocês. Como eu falei, tem uma pequena corrente, quando a gente vira a chave na posição de iodo, tem uma pequena corrente aqui que faz com que ele joga uma certa corrente pequena nele e a gente consegue ver apenas uma certa continuidade, né? Uma certa resistência no componente, mas nada de tensão. A tensão a gente só vê só com a energia mesmo passando por ele, né? A corrente passando por ele. Lembrando que esse daqui, por estar na placa-mãe, chega a tensão contínua e sai tensão contínua. Né? Só que um valor mais alto e sai um valor mais baixo. Aquele outro que eu mostrei para vocês, esse daqui já é da fonte de alimentação. Aí chega a corrente alternada e sai corrente contínua. É uma atividade mais com valores maiores, né? Então vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos tentar mostrar para vocês aí. Eu vou colocar a ponta preta na parte de cima aqui, que é mais fácil, que o metal é um pouquinho maior. Tá? Deixei lá. Tá escondido para vocês aí, mas o metal, a ponta preta tá no metal do meio, pegando pela parte de cima, tá? Tá no dreno, Eu poderia né? ter pegado aqui pela parte de baixo. A ponta vermelha, eu vou encostar primeiro no
Ô, Davi, Oi. a ponta preta está no dreno. Isso, a ponta preta está no dreno. Tá? Ok. Aí eu vou encostar no G, de gate. No gate. Tá dando para ver aí o multímetro? Ele continua com o número 1, não é isso? Isso. Esse número 1 significa o quê? Significa que ele Ô, como se ele Davi, estivesse aberto, né? Davi, Oi. tem como para os desligar o microfone, por gentileza? Não dá nem para escutar nada. O pessoal que tá chegando aí. Só um minutinho. Pronto. Beleza. Então eu encostei aqui no gate, que é o lado esquerdo. Ele continua com o valor 1 lá, ó. Tá? Vou encostar do lado direito, que é o source. Olha lá, ele está mostrando continuidade, tá vendo? É como se a corrente estivesse passando dele para a placa. Se aparecesse só o 1, aí ele não tinha continuidade. Ok? Agora, como que funciona na placa? Funciona da seguinte forma. O dreno, em certo momento, ele desliga o chaveamento. Agora eu coloquei a ponta preta no gate, do lado esquerdo. E vou encostar no source, do lado direito. Isso é quando tiver na placa, né, Davi? Na placa ele faz isso automaticamente, tá? É o chamado chaveamento. Encostei nos dois, beleza? Mas por que eu encostei nos dois? Para desligar ele. Agora não passa corrente mais lá no lado do source. Vou mostrar para vocês aqui. Ele desligou. Isso que é o chaveamento. Ora passa corrente, ora não. Eu estou segurando novamente no dreno, que é o metal do meio. E vou encostar de novo no source. Ainda está passando corrente. Deixa eu desligar aqui de novo. Espera aí só um minutinho. Ô, Davi, Oi? toda vez que for mexer tem que desligar então? Não, precisa não. Isso aqui é é a função do componente mesmo. Isso aí é o padrão dele. Só estou Entendi. mostrando como que ele funciona, né? Entendi. Tá? Mas ele não está querendo é desligar só. Deixa eu ver. Ele não está fazendo chaveamento. Só um minutinho. Vamos lá de novo. Na verdade, deixa eu ver. Acho que eu estou fazendo errado. Deixa eu ver aqui. Na verdade, a chave tem que estar no... Deixa eu ver se é isso aqui. Eu já corrijo para vocês. É isso mesmo. A chave ela tem que estar aqui, ó. Chave seletora não é no... No diodo não, né? Não é no diodo, não. Ela vai ser na qualquer medida de resistência. Geralmente coloca na menor, porque é um componente que passa muito baixa corrente, né? Então eu coloquei no 200, ó. Na parte de resistência, tá? Aí eu coloquei no 200. Então não é na opção de diodo. Agora sim vai dar. Aí vamos lá. Colocar a ponta
lá em cima, no metal, que é o dreno. Ok? Aí vamos encostar. Olha lá, encostei no gate, que é o lado esquerdo. E encosto no lado direito, o que ele faz? Está ativado. Toda vez que a corrente encosta, chega no gate, ele ativa o source. Se for a corrente certa, né? Aí ativa o source, que é o do lado direito. Agora eu vou encostar as duas pontinhas aqui, né? A preta no gate e a vermelha no source. E vamos testar diretamente no source para ver se continua passando a corrente, que é o do lado direito. Olha lá. Está desligado agora. Beleza? Isso que é o chaveamento. Ela desliga quando o valor da corrente não é a exata ou não está utilizando no momento, né? Agora eu vou encostar no gate, do lado esquerdo de novo. Encostando no gate, o que ele vai fazer? Ele vai ativar o source. Encostei no gate. Agora eu vou encostar de novo lá do lado direito no source. E agora já está funcionando de novo. Beleza? Então no multímetro coloca na onde mesmo? Oi? No multímetro? A gente coloca na parte de resistência. Na prática também vocês vão fazer com a gente, vai ter dúvida nenhuma não. A gente põe na parte de resistência, eu coloquei na mais baixa possível, porque é um componente que com valores baixos, né? Então, a gente consegue ter esse retorno. Não é para medir a resistência dele, então a gente não precisa saber de valor nenhum que está passando aqui no multímetro. Simplesmente, se ficar no número 1 infinito, significa que não está passando nada, ele está fechado, né? E se ele demonstrar uma certa resistência, está mostrando que a corrente está passando ali. Beleza? Entendido, gente? Ok. Vamos fazer de novo, só para memorizar? Então, nós temos a ponta do meio, O dreno, o dreno. Temos a ponta da esquerda, o gate. que é o gate, que é o ativador. E temos o da direita, que é o source, que é ele que passa a corrente. O gate faz o chaveamento e o source ele passa a corrente. Beleza? Então vamos lá, vou desligar ele aqui. Como que eu desligo? A ponta preta no gate e a ponta vermelha no source. Aí para medir certinho, a gente coloca a ponta preta novamente no dreno. Ok? E encosto no source. Vamos ver se vai voltar algum valor. Encostei no source. Olha lá. Ok? Agora o que eu faço? Agora eu vou encostar no gate, como se a corrente estivesse chegando no gate. Bateu lá no gate. Aí vamos ver se liberou o source lá do lado direito. Aí liberou. Corrente liberada para passar. Então, para ligar, você coloca a ponta preta onde? Para desligar, nós colocamos a ponta preta no gate e a vermelha no source, para desligar. Aí depois a gente volta a ponta preta no dreno, que é o padrão, né? Que é o neutro. Aí a ponta preta fica no dreno e o vermelho a gente encosta no gate, do lado esquerdo. Encostou no gate, jogou uma corrente no gate, ele vai chavear para que o source libere a passagem de corrente. O Davi, picou aqui, desculpa. Então, para ligar no dreno, No dreno a ponta e preta? no gate. Então, a ponta preta no dreno? Isso. A ponta preta sempre fica no dreno. Tá? A gente só coloca a ponta preta no gate para desligar. Tá bom? Ok. Então a ponta preta só vai para o gate para desligar.
Tá? Aí vocês podem, apesar que vocês não vão ter esse chip para treinar, né, para testar, mas também não precisa ter muita preocupação não, que a gente vai fazer também na prática. E o que acontece? Ele tem é melhor testar ele na placa-mãe, porque na placa-mãe a gente já vê a tensão que está chegando e a tensão que está saindo. Né? E dessa forma, nós conseguimos ver se está correto, né? As tensões bem certinho. Tá? E também eu acredito que vocês revendo o vídeo aí, vocês vão conseguir memorizar novamente essa atividade que nós fizemos. Só que é uma atividade que é próprio do chip e ocorre diretamente na placa-mãe. Tá? Então, assim, só estou mostrando para vocês como que ele trabalha. Mas a gente não precisa... Lógico, é bom a gente saber, né? Como que ele trabalha. Mas, nesse ponto, o que a gente precisa saber dele é se a tensão que está chegando nele é a tensão necessária e a tensão que está saindo é a tensão necessária também. A gente tem que saber medir isso na própria placa. Tá? Como trabalha-se com tensão e corrente, então, certamente, se ele tiver alguma deficiência, né, ou abaixo da tolerância ou acima da tolerância, ele vai interferir em todo o funcionamento da placa. Né? Então, assim, é um componente que pode fazer com que a gente fique totalmente nulo, né, em relação à placa-mãe. E sabendo medir, às vezes a gente localiza e consegue fazer a troca dele. Né? E a placa volta a funcionar normalmente. E acaba que, se tiver um com problema, ele repassa todos os outros. É mais complicado de eu conseguir descobrir qual deles está com problema. Né? Tem que fazer uma análise bem feita, bem... Bom, vamos passar para o outro aqui agora. Agora nós vamos passar para o fusível. O fusível é bem simples de testar, né, gente? Não tem muito segredo, não. Aqui, ó. Fusível é o componente, né, que fica junto com o varistor, não é isso? E o varistor, ele interrompe a passagem da tensão da corrente, se caso ela estiver bem acima do aceitável, né? E aí volta tudo para esse cara aqui, aonde ele vai simplesmente romper um filamento que tem aqui dentro, né? E aí, rompendo esse filamento, a corrente não passa mais. Tá? Como que eu faço para medir o fusível? Na verdade, nem precisa muito, né? A gente consegue enxergar o filamento lá dentro, se ele está inteiro ou se ele está estourado, né? Mas a gente testa da seguinte forma. A gente pode deixar nessa própria resistência aqui mesmo, igual já estava, 200, ou podemos passar para a posição de diodo também, que testa a continuidade da corrente, está passando direito, né? Esse componente, o fusível, para ele estar bom, o que tem que acontecer? Na hora que eu medir ele aqui, vai ter que aparecer para vocês aí a continuidade, vai ter que sair desse 1 aí. O 1 sempre significa que não tem passagem, né? É o símbolo infinito, nunca não tem passagem. Ou eu estou medindo componente errado, fio errado, cabo errado, ou não tem passagem. Está rompido, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu coloco a ponta, uma ponta, né? Vamos segurar uma ponta, pode segurar com o dedo em uma ponta, a outra. A gente não vai medir corrente nem tensão, então se eu segurar as duas com os dedos, não tem problema também, não. A gente só vai testar isso aqui, ó. Olha lá. Ou seja, ele está... Eu posso usar esse fusível. Ele está em perfeitas condições, né? A corrente passa por ele, ó. Se eu jogar uma corrente bem alta aqui, acima da sua capacidade, ele vai o quê? Ele vai estourar esse filamento. E aí ele vai interromper a passagem. Beleza? No caso do fusível é só isso.
Ok? Ô, Davi, no caso, esse fusível, ele seria um fusível para solda, né? Porque ele tem um fiozinho para fora. Porque igual do meu... Só um instante. Eu tive que parar, desculpa. Porque no caso, agora, onde eu ligo as tomadas do computador, ele não tem esse fiozinho para fora, é só o fusívelzinho, o fio fica só dentro. Não tem igual você mostrou esse. E às vezes tem uma soldinha direto nas tampinhas dele de metal, né? Eu já vi fusível assim já. Ele é soldado direto, em vez de ter a perninha. Ah, tá. É porque eu nunca tinha visto desse, assim, não. Uhum. E tem uns também que é solto, né? Tem um suportezinho na placa e você encaixa ele nesse suportezinho. Um suportezinho que é soldado na placa. Aí você só encaixa, que fica fácil de você trocar, né? Quando queimar. Bom, a bobina Sim, é o mesmo trocar teste, quando... tá, gente? A bobina nós vamos testar a passagem. Já tem duas perninhas também. E a gente testa se esse fio de cobre aqui ele está intacto, né? Se ele está dando continuidade. Se tem passagem de corrente por ele. Então a gente segura uma perninha e vai encostar na outra. Só um minutinho. Vamos lá. Aí. Essa bobina também, ela tem Davi. condutividade. Ela tem passagem de corrente também. Ô, Davi, Oi? essa bobina aí tem polaridade não, né? Ela tem a posição certa de colocar assim, mas... Deixa eu ver aqui. Ela não tem polaridade, não. Tem não. Entendi. Nem o fusível, nem a bobina. Só o capacitor, né? Uhum. E o MOSFET tem a posição certa, mas aí na própria placa lá, já, na hora que eu for encaixar ele, já está na posição certa dele, né? Sempre o gate vai ficar para o lado esquerdo e o source para o lado direito. Ok? Lembrando o seguinte, que o MOSFET, dentro dele, existe tipos de diodo. Isso aqui é um diodo. Tá? Então, internamente, ele tem diodo. Ele é considerado um tipo de transistor, porém, internamente, ele tem o diodo, que é o diodo que libera essa passagem de corrente e tensão num único sentido, tá? Beleza? Então, vocês lembram que nós falamos lá no início, né, que o componente que faz essa transição de corrente alternada para corrente contínua é o diodo, né? Então, vocês estão vendo aí o MOSFET internamente ele tem diodos que fazem isso, tá? E esse aqui é o diodo. Vocês podem ver que ele tem vou ver se dá para vocês enxergarem, ele tem uma faixinha cinza na ponta. Ele tem só um sentido, né? Isso. Essa faixinha cinza na ponta está indicando o sentido que a corrente vai passar, né? Lembrando que nós temos até expliquei na aula para vocês, o anodo e o catodo. O anodo é o positivo. Davi, 1 minuto. Uhum. Vou fazer o seguinte, então vamos encerrar o link aí. E dentro de uns 10 minutinhos aí eu já mando o outro para vocês então. Aí a gente acaba com essa parte aí da explicação do diodo. Beleza? Aí se tiver alguma dúvida aí, já se pergunta para mim aí. Até mais então.